Então, hoje eu vou trazer para vocês um outro tipo de aula. No canal eu tenho sempre publicado aulas de pintura em tecido, mas hoje eu trago uma outra proposta que eu pretendo seguir adiante, caso vocês gostem, que são as mandalas tecidas em lã. Então, hoje eu vou trazer para vocês, não é bem uma mandala, é um mobile. Olha, mobile giratório, conforme o vento bate, ele gira, trazendo movimento para o ambiente. Esse mobile eu chamo de mensageiro dos ventos, ok? Esse aqui fica na minha casa, ele já tá usadinho, então eu fiz com as cores dos chakras, né? E fica bem bonito. No Feng Shui a gente tem elementos que a gente coloca em casa que fiquem em movimento, que é para promover a renovação da energia do ambiente. E esse aqui ele fica penduradinho na minha varanda, ok? Então é isso que a gente vai aprender hoje. Eu espero que vocês gostem dessa nova proposta do canal. Quem já faz comigo aula em tecido, pintura em tecido, se quiser se aventurar nas mandalas também é muito fácil e é um trabalho bem gostoso da gente fazer, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar primeiro para vocês o material que eu vou usar para poder fazer esse mensageiro dos ventos. Eu vou deixar ele de ladinho aqui e conforme a gente for precisando eu vou pegando ele ali. Então nós vamos precisar de régua, um estilete, caneta, um palito de 40 centímetros. Esse palito aqui é o palito de algodão doce. Ele não tem a pontinha, tá vendo? As duas pontinhas são achatadinhas, não machuca. E ele é de bambu. Prefiram sempre o palito de bambu. Por quê? Porque ele é mais firme, né? Ele não quebra com facilidade. O de madeira, conforme a gente faz isso, ele parte. E quando a gente vai tecendo, a gente tem que fazer uma certa tensão na lã, que pode partir o palitinho, tá bom? Então, um palito de algodão doce de bambu de 40 centímetros e 4 palitinhos que eu cortei, né? Esse mesmo palito, eu cortei 4 palitinhos no tamanho de 11 centímetros. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, vocês vão cortar 4 palitinhos de 11 centímetros. Eu já fiz umas marcações, mas eu vou explicar pra vocês como que eu fiz essas marcações nos palitos, que é pra poder sair bem certinho. Olha, vocês percebam que todos aqui têm o mesmo tamanho. Precisa ficar do mesmo tamanho, senão fica feio, né? Não fica estético, tá bom? Então, vamos lá. Como o nosso palitinho tem 11 centímetros, nesse pequeno, nós vamos ter que dividir, fazer a primeira marcação no meio do palito, na metade dele, que é para poder marcar aonde a gente vai começar o nosso olhinho de Deus, tá? Então, eu fiz a primeira marcação aqui no 5,5 e de cada lado eu vou deixar 2 centímetros. 2 centímetros pra cá e 2 centímetros pra cá. Marquei aqui 2 centímetros e 2 centímetros. Isso eu fiz em todos eles, tá bom? Vocês façam aí também. Nesse palito maior, as marcações são diferentes. Como que a gente vai marcar? A primeira marcação é a mais chatinha, né? Mas não é tão chatinha. Nós temos que ter um espaço aqui que vai dar o tamanhozinho dos quadradinhos, certo? Entre um e o outro, porque eles têm que ficar próximos um ao outro. Então, eu vou ter que ter no centro do palito pra cá o tamanho de um quadradinho e depois pra cá o tamanho do próximo quadrado, o próximo olhinho de Deus.
Então, vamos lá. A primeira marcação independe do tamanho do palito que vocês usarem. Esse palito aqui, eu tô usando de 11 centímetros. Nesse outro aqui, eu usei com 9 centímetros. Olha, tá? Mas, independente do tamanho que vocês quiserem fazer, porque se eu quero fazer o olhinho de Deus um pouquinho maior, então eu fiz ele um pouquinho maior. Vocês vão usar sempre a medida do meio até o final, para fazer a primeira marcação. Então, olha, aqui eu já dei uma cortadinha aqui, mas a primeira marcação, ela estava aqui, tá? Por quê? Porque eu vou ter que ter o intervalo aqui que eu vou usar para fazer o olhinho de Deus e mais o espaço para beirada em espiral, ok? Então, a primeira marcação é do meio até a ponta. A segunda marcação, nós vamos dar um espaço de 7 centímetros, que é esse espaço central. Olha, é o espaço central que vai ser metade de um olhinho de Deus e a metade do outro olhinho de Deus. Deu para vocês entenderem? Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário que eu tento explicar melhor depois, tá bom? Aí a gente faz uma outra aula repetindo essas marcações. Mas a primeira, então eu vou repetir novamente. A primeira, da metade até o final, e todas as outras, o intervalo vai ser os espaços centrais. Então, aqui, 7 centímetros, eu faço a próxima marcação. Venho nessa próxima marcação aqui, mais 7 centímetros, faço a próxima marcação. Aqui vão dar 4, tá certo? Então, vamos lá. As lãs que eu escolhi para trabalhar são essas aqui. E aí, conforme eu for fazendo o trabalho aqui, eu vou vendo aonde eu vou colocando qual delas, tá bom? E vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Esse mobile é bom porque a gente pode usar restinhos de lã, né? Porque a gente vai trabalhando e vão ficando restinhos assim, que a gente pode aproveitar para fazer esse mobile. Tá certo? Então, vamos começar. Primeiro, e tem a cola, não sei se eu mostrei pra vocês, a cola que eu uso é essa aqui, tá bom? Eu acho que ela fixa bem. Então, primeiro a gente vai dar uma cortadinha no palito e fazer um afundadinho, mas não muito, tá, gente? Senão enfraquece o palito e aí ele fica mais fácil de quebrar. Vocês vão fazer isso em todos, mas nós não vamos fazer eles na mesma direção, porque se vocês observarem, olha, é uma para cada lado. Então, vamos seguir aqui que fica mais fácil de vocês entenderem eu fazendo do que falando. Então, eu cortei, afundei um pouquinho aqui para ficar mais retinho, para poder colar um palito no outro. Nesse aqui, eu faço a mesma coisa. Na marcação central, tiro um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro e deixo ele mais retinho. Eu vou pegar a minha cola e vou colar agora um no outro. Aqui eu vou colocar só um pinguinho, mas depois vocês reforcem essa cola. Marquinha com marquinha. E, pessoal, tentem deixar bem retinho, tá bom? Pra não ficar torto o nosso olhinho de Deus. Vamos esperar secar agora. Vai uns minutinhos. Pronto, já tá firme, já dá pra gente começar a tecer nosso olhinho de Deus. Então, vamos lá. Eu vou escolher pra fazer o centro do olhinho, só o miolinho, como eu fiz nessa aqui, eu fiz branquinho. Eu acho que eu gosto de dar um destaque, mas
vocês podem usar somente uma cor. Aqui eu dividi, eu fiz branco aqui, usei o lilás aqui e um violeta um pouquinho mais escuro na beirada e fui fazendo de acordo com as cores dos chakras. Aí vocês usem a criatividade. Nessa aula eu vou usar o amarelo pro centro e eu vou usar esses tons aqui, que são os tons violetas e próximo do violeta, que eu gosto muito, né? Violeta é a cor da transformação, a cor da transmutação, da espiritualidade, né? Do equilíbrio entre matéria e espírito, e traz sempre muito boas energias. Então vamos lá, olha, aqui eu vou fazer a minha amarração com um nozinho simples, um nozinho, outro nozinho, para ficar bem firme. Façam bem apertadinho, tá? Porque a gente precisa que a união desses dois palitos não solte. Aqui eu costumo até depois colocar, olha, um pouquinho mais de cola aqui, para ficar bem firme. Porque a hora que a gente começa a fazer a tensão, vou pegar um paninho aqui para limpar que escorreu. A tensão na lã, ó, gente, esse meu paninho aqui tá sujo, é de tinta de tecido, tá? Não é sujeira não, porque é da outra aula aqui do canal, eu tô aproveitando aqui para dar uma limpadinha na cola. Quando a gente for fazer a espiral, nós também vamos fazer tensão na lã. Então, se isso aqui não estiver bem firme, esse palito vai soltar e vai começar a girar e sair do lugar. E aí não vai dar o efeito que a gente quer, tá bom? Então, vamos lá. Eu dei o nozinho, vou segurar a pontinha da linha para baixo, porque conforme eu for tecendo, eu vou prendê-la, vou dar 3 voltinhas com a lã bem firme, 3 voltinhas para um lado e 3 voltinhas para o outro lado, firmando o palito. Aqui eu tô fazendo força, tá? Novamente eu repito, eu preciso disso bem firme. E vou dar mais umas 2 voltinhas só no palito, porque eu não quero preencher todo, né? Lembrem que vai ser só o meiozinho. Então, vamos lá. Uma volta em um palito, passo pro próximo, no outro palito. Aqui eu coloco a minha linhazinha pra baixo, que quando eu vier com essa outra aqui, eu já prendo ela e ela vai ficando escondida depois no trabalho. Próximo palito, dou uma voltinha, vou pro próximo. Para quem já sabe, né, como fazer o olho de Deus, isso vai ficar bem fácil, mas pode ter pessoas aqui que não sabem, então eu vou explicar tudo desde o comecinho. Então, eu vou dar 2 voltas completas nos palitos e sempre com a lã bem esticada. Agora eu vou arrematar. Para arrematar, a gente tá com a lã aqui, eu firmo, passo por baixo e por dentro e puxo. E sempre puxo para baixo, porque depois a gente vai prendendo e isso vai ficar escondido. A próxima cor que eu vou usar, esqueci de tampar minha cola. A próxima cor que eu vou usar esse mesclado, tá bom? Que eu acho que vai ficar bem bonito. Mas eu não vou usar ele no trabalho todo, talvez. Sempre que eu começo um trabalho, eu nunca tenho muita certeza das cores que eu vou usar, a não ser que eu já tenha um modelo de mandala, né, que eu esteja espelhando nessa mandala, e aí eu já tenho uma ideia e deixo mais ou menos separado. Nessa aqui vai, como eu disse, a gente pode usar sobras de lã,
Então, vai da criatividade, do que tiver mais quantidade de lã que dê pra fazer, vocês podem misturar várias cores. Vou amarrar minha próxima lã. Eu amarro sempre em um palito, que eu já não tenha feito outra amarração, porque se vocês observarem, aonde eu já amarrei ou já dei o arremate, já fica um pouquinho mais pra fora. Então, se eu amarrar novamente a minha lã aqui, ela já vai vir pra cá. E na hora que eu tecer, o quadradinho do olho de Deus vai ficar torto. Ele começa a crescer mais para um lado do que para o outro. E esse não é o objetivo. Ele tem que ficar certinho. Olha, veja, ele tá bem certinho. Porque quando a gente trabalha com mandalas, a gente tem que trabalhar dentro da simetria. Porque as mandalas são baseadas na geometria sagrada. A gente trabalha com as formas geométricas. E formas geométricas, elas são certas, elas não são tortas. Um quadrado torto não é mais um quadrado. Então, vamos lá. Vou amarrar aqui. Bem firme. Encosto lá no outro. Já firmo a minha lã aqui embaixo. Deixa eu tirar um pouquinho desse aqui. Eu não tiro tudo, porque eu ainda vou arrematar esse aqui. Então, eu firmei aqui e vou pro próximo palito e já dou a voltinha. Seguro a lã aqui embaixo. Como aqui eu arrematei, pro quadradinho não ficar torto, o que eu vou fazer? Eu vou passar por cima dessa lã. Eu vou esconder aquele pedacinho do arremate. Sempre com a lã firme. É firme mesmo, tá, pessoal? Vou pro próximo palito. Prendendo a lãzinha aqui embaixo. Próximo palito. Já prendo a outra também. E até onde que a gente vai tecer? A gente vai tecer até essa marcação que nós fizemos. Dos dois lados. E eles precisam chegar junto. Então, se vocês quiserem fazer nesse outro aqui também a marcação, para vocês irem observando se ele vai chegar junto no final, para que todos fiquem do mesmo tamanho. Então, eu vou marcar aqui. Eu posso vir com a minha régua aqui na parte de trás. Olha, pego o meiozinho e vou marcar 3,5 para cá, nesse palito que eu não tinha marcado ainda, e 3,5 para cá. Se vocês fizerem tudo marcadinho, dificilmente o trabalho vai sair torto. Tá? Porque a gente vê muita mandala que fica bem bonita, mas na hora que a gente olha, os pontos estão tortos. Então, novamente, dou a volta no palito e vou pro próximo. Dou a volta no palito e vou pro próximo. Dou a volta no palito e vou pro próximo. Dou a volta no palito e vou pro próximo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que vocês observem. Vocês estão vendo que aqui ele tá maior do que aqui? Isso, às vezes, vai acontecendo durante o trabalho. E é isso que faz um quadrado não ser um quadrado. Se eu continuar assim, ele vai ser um retângulo e não um quadrado. Então, eu preciso acertar. E como que eu vou acertar? Se essas duas pontas estão maiores, nesses dois lados eu vou dar uma voltinha a mais. Então, como eu vou fazer? Dou uma volta, duas. Olha, observem. Aqui, se eu tivesse feito normalmente, eu daria uma voltinha e passaria pro próximo. Então, eu não vou fazer isso. Vou dar uma volta e outra volta completa, aí eu vou passar pro próximo.
Aqui eu vou fazer normal, somente uma voltinha, porque ele já tá maior. E nesse aqui também eu vou dar uma voltinha a mais. Sempre a lã firme. Observem que eu tô firmando com o meu dedo aqui, que é pra ela ficar bem firme, e giro. Às vezes, só uma voltinha já resolve, às vezes não resolve. Então, a gente vai observando o trabalho e vamos fazendo isso até o final, até essas marcações. Vou dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês também um outro erro muito comum e como fazer para mudar isso. Vocês estão observando que a beiradinha dos quadrados não estão, olha, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, não estão quadradinhas, elas estão arredondadinhas. Como que a gente pode fazer elas ficarem bem pontudinhas, né? A gente usa essa voltinha a mais, tá bom? Então, olha, eu comecei aqui, eu vou desmanchar aqui um pouquinho para vocês verem. Eu comecei aqui, certo? Aqui tá a minha linha de início, minha lã de início. Então, aqui, nessa volta, eu vou a volta toda dar uma voltinha a mais. Olha, em todos eles. Observem que quando eu dou uma voltinha a mais, olha como muda. Já fica mais pontudinha. Mas a gente não pode fazer isso em todo o trabalho, né? A gente tem que sempre ir com uma voltinha só. De vez em quando a gente coloca uma voltinha a mais. Às vezes eu faço uma carreira com uma volta simples e a outra carreira com voltinha a mais. Já cheguei no ponto e vou continuar tecendo assim até o final. Aqui eu vou cortar, eu já vim arrematando ela desde lá de cima, então aqui eu já posso cortar essas sobras da lãzinha amarela. Essa eu não vou cortar porque ela me guia aonde é o começo do meu trabalho. Então, vamos seguir, porque eu ainda não cheguei nas marquinhas. Agora tá quase. Olha, tá vendo? Falta uma voltinha em cada um pra me finalizar. Então, vamos lá. Sempre observando as marcações, se elas estão chegando juntinhas. Gente, eu tô me embolando na lã aqui e tem hora que eu tô tirando aqui da câmera, mas eu acho que no próximo, é a primeira vez que eu tô fazendo mandala na câmera, eu tô acostumada a fazer a pintura em tecido.
E a pintura em tecido, a tábua fica fixa, né? Então tô tentando me policiar aqui pra não sair da câmera. Vejam a parte de trás, que olha, as marquinhas já estão escondidas. Essa aqui é uma outra marcação que eu tinha feito, então ignorem. As marquinhas já estão escondidas, então agora eu vou arrematar. Eu vou cortar a minha lã, corto grande, que é para poder fazer o nozinho final. Dou a volta no palito e passo por dentro, puxando para baixo. Tá pronto o nosso primeiro olhinho de Deus, ok? Ficou muito lindinho, eu adorei. E aí, como eu disse, vocês façam de acordo com o gosto de vocês. O próximo, se esse está assim, o próximo palitinho eu vou ter que colocar aqui, na lateral, ao contrário, que é para poder dar a forma de espiral. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu já tenho a minha marcação aqui, que eu tinha feito anteriormente, de 7 centímetros, que é de meio a meio, e já tô com meu palitinho marcado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o que eu fiz lá em cima. Eu vou cortar um pouquinho, gente, é só um pouquinho, só para ele ficar mais retinho aqui, pra gente conseguir colar com mais facilidade, porque redondo no redondo é mais difícil da gente colar. E esse aqui, a minha marcação tava aqui. Então, aqui também eu vou cortar um pouquinho. Olha, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. E eu vou com bastante cuidado. Pessoal, cuidado com o dedo, tá? Esse meu estilete aqui, ele já tá meio cego, mas o estilete, quando tá novo, corta muito. Então, cuidado com o dedo. Vamos lá. Tirei um pedacinho de um pedacinho de outro, eu venho novamente com a cola e vou repetir o processo lá em cima. Passo a cola aqui. E vou colar ao contrário. E vamos esperar secar. Bom, já tá seco, então eu vou repetir novamente o que nós fizemos lá em cima. Aqui não tem segredo, né? O único segredo aqui é a inversão do palito. Então, eu vou amarrar e vou fazer um outro olhinho de Deus aqui nesse meio. Da mesma forma, vou repetir como eu fiz lá o primeiro para vocês. Amarrei. Esse pedacinho aqui eu vou cortar, porque ele vai ser arrematado depois lá em cima. Nunca corto rente. Então, vamos lá. Amarrei. Então, vou dar 3 voltinhas aqui. Já tem 1, 2, 3. E 3 voltinhas pro outro lado. E aí, a gente consegue firmar bem o palito. 2, 3. Ok? Vou fazer como eu fiz nesse aqui. 3 voltinhas. E aí, eu arremato. Gente, olha, eu vou voltar com isso aqui, depois já pronto pra vocês, porque eu acho que vocês já entenderam a ideia, né? Então, aqui eu vou terminar esse aqui, vou fazer igual esse, só que eu vou usar essa cor agora. Depois eu vou vir com o próximo. Deixa eu só enrolar aqui pra firmar a lã. O próximo, ele vai entrar na mesma posição do outro, do primeiro,
lá em cima, olha, observem. O que vier a seguir dele vai entrar na mesma posição desse que nós estamos fazendo aqui agora. Então, eu vou seguir, eu vou voltar com ela pronta, com os 4 já prontos, pra gente fazer a volta em espiral, ok? Um beijo, até daqui a pouco. Voltamos. Olha, já tô com todas as partes prontas, né? Fiz essa aqui com vocês, iniciei essa aqui e finalizei. Escolhi as cores aqui de acordo com o meu gosto. Vocês aí também façam do jeito do gosto de vocês. Já deixei prontinho aqui, né? Esse penduricalho aqui que eu vou colocar no final, né? Depois que a gente finalizar. E antes da gente continuar, eu queria pedir para vocês, se vocês estão gostando do vídeo, gostando da aula, que curtam, que se inscrevam no canal. Eu vou alternar entre as aulas de pintura em tecido e as aulas de mandala. Vou trazer outras mandalas para vocês muito bonitas. E aí é isso. Se vocês estiverem gostando, curte aí, tá bom? Então vamos dar seguimento. O que nós estamos fazendo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer essa espiral da beirada. Ela também é bem fácil. Para essa espiral, eu vou usar o branco e uma beiradinha de outra cor, como eu fiz nessa aqui. Eu gosto bem quando eu faço assim. Mas, repetindo, pessoal, é do gosto de vocês, tá bom? Vocês façam aí do jeito que vocês quiserem. Vou dar um nozinho aqui. Pra gente começar. Lembrando que nessa hora, nós vamos arrematar essas lãs também que ficaram sobrando, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer essa espiral? Eu vou passar de uma ponta para outra ponta. No começo aqui, ela vem no próximo palito. Nesse aqui, ela vai pegar no seguinte, também desse lado. Vou virar e vou pegar deste lado. Faço uma voltinha e vou pro próximo. Aqui, eu já vou prender essa linha para ir arrematando. Olha, gente, meu suporte, eu tô providenciando outro. Esse aqui ele balança um pouco, mas da próxima vez já não deve balançar mais. Dou uma voltinha e vou pro próximo aqui. E aqui a mesma coisa, olha. Eu tô nesse, eu vou vir para essa ponta. Sempre prendendo as linhas que ficaram sobrando. Eu tô nesse, vou vir para essa ponta. E nós vamos fazer isso até chegar no finalzinho aqui, deixando sempre uma ponta pequena, tá? Eu não gosto de deixar uma ponta longa, eu acho que não fica bonito o trabalho, tá vendo? Então, eu deixo uma ponta bem pequenininha. E vamos tecendo dessa mesma forma. Lembrando de estar observando se eles estão chegando juntos no final, porque senão vai ficar uma aparência torta. E firmar a lã. Aqui nessa segunda volta, nós podemos dar 2 voltinhas. Ele vai ficar com um espacinho e vamos seguir para o próximo. Dou 2 voltinhas e sigo para esse. E vamos assim até o final. Tá bom? Ora dá 2 voltinhas, ora dá uma só. Vocês vão observando o tamanho do palito. Vamos lá.
Observem que aqui tá muito maior que aqui. Então, eu vou dar uma voltinha a mais, que é para chegarem no mesmo tamanho. E vamos seguir. Bom, agora eu vou querer trocar a lã. Eu já fiz 4 fileiras com o branco e agora eu vou querer passar para uma outra cor. Então, como eu vou fazer? Primeiro eu confiro se estão com 4 aqui, que às vezes a gente se engana no olhar. Então, tá tudo certinho. Eu vou arrematar essa lã branca. Como já expliquei pra vocês, a gente dá a voltinha no palito, passa por dentro a lã, dá um nozinho, puxando pra baixo. Essa lãzinha, essas duas aqui, eu já posso cortar porque elas já estão arrematadas. Essas aqui também, porque já passei por cima delas. Elas já estão bem presas. Vou deixar só uma beiradinha a mais para vir com a próxima cor. E agora, eu preciso decidir qual a cor que eu vou colocar. Então, o que eu faço? Para ver qual que vai ficar melhor. Eu coloco essa... Vejo o resultado, não gostei muito, vamos ver isso aqui. Como eu usei vários tons, eu tenho a opção de usar várias cores nesse final de acabamento. Olha, eu acho que essa vai ficar bem bonita, vai ficar bem vibrante. Como é um mobile, né, e eu falei pra vocês lá no começo que os móveis são usados no Feng Shui. Quem não conhece o Feng Shui, é uma ciência, uma arte chinesa, que eles usam objetos para harmonizar o ambiente. Então, como é um mobile, quanto mais colorido, né, para estar harmonizando, para estar trazendo alegria, melhor. Eu gosto bem colorido, então eu vou prender a minha lã, eu escolhi essa outra cor e vou dar sequência do mesmo jeito que eu fiz com a branca. Uma voltinha, próximo palito aqui e vamos seguir até eu chegar num ponto do arremate. Deve dar mais umas 2 ou 3 voltas aqui desse magenta. Essa cor que eu tô usando é uma cor magenta. Pessoal, eu não tenho como passar o nome das lãs para vocês e as cores. Aqui eu usei a Molê, mas a cor eu não tenho como, porque acaba que conforme a gente vai tecendo os rótulos caem e eu joguei fora. Mas é uma cor magenta, tá bom? Às vezes a câmera modifica um pouco o tom. Vamos lá, vamos seguir. Bom, chegamos num ponto aqui que já vamos dar o acabamento. Então, eu dei 3 voltas aqui com magenta e agora a 4ª volta já vai ser finalizando. Então, eu vou vir e já vou cobrir esse palito até a pontinha e vou voltando a lã
por cima da onde eu passei. Ó, vou chegar pertinho aqui para vocês verem. Venho, enrolo até o finalzinho e volto. Como eu disse para vocês, eu gosto disso aqui bem pequenininho. Tem pessoas que deixam grande. Eu particularmente acho feio, tá? Mas também é do gosto de cada um. Olha, vou até o finalzinho, não muito rente, apesar de que a gente vai passar a cola aqui depois, mas mesmo assim, senão a linha pode soltar. E sempre firme. Então, eu vou arrematar todos da mesma forma. Cheguei aqui no final. Essas duas lãzinhas eu posso cortar, deixar só uma beiradinha agora para dar o acabamento final aqui. E aqui eu vou calcular mais ou menos o tamanhozinho que tem os outros e também vou finalizar. Se vocês quiserem deixar aqui um pouquinho maior, nesse caso aqui não tem problema, porque aqui a gente vai vir com o nosso enfeite, né, que eu já deixei pronto. Então, a gente pode deixar um pouquinho maior, porque não vai ficar feio. Tá? Deixei pouquinha coisa maior, olha. Não deixei muito maior também, né? Aí tem que ter um bom senso na estética. Então, vamos lá, eu vou cortar aqui, vou arrematar da mesma forma que eu arremato as outras. Puxando para baixo. Aqui, como é o finalzinho, essa lã a gente não vai ter como cobrir, né? Porque eu não vou entrar com mais nenhuma lã aqui. Mas depois a gente passa uma colinha e prende. Ou você pode pegar uma agulha e enfiar aqui por dentro e dar o arremate aqui. Então, normalmente eu passo uma colinha. Eu dou duas amarradinhas assim pra ficar bem firme, não soltar. E passo uma colinha nesses nós, eu uso a cola branca. Eu gosto de usar a Cascorês, porque a Cascorês, ela é uma cola branca mais forte, tá bom? Então, vamos lá. Esse pedacinho, deixa eu pegar a cola aqui, que eu esqueci, tá meio longe. Desculpa o barulho da cadeira. Peguei aqui. Eu coloquei num tubo de cola normal, que eu já tinha aqui. Que a Cascorês, ela vem, pelo menos a que eu comprei aqui, ela vem num vidro bem grande. Então, eu peguei uma cola aqui, que era da escola do meu filho. E coloquei ela aqui dentro, olha. Então, eu vou passar a cola aqui, em cima do nozinho. E espalho com o dedo. Eu só vou cortar esse aqui depois que isso aqui tiver seco. A cola branca, ela depois desaparece, né? Então, aqui eu vou fazer isso em todas as pontinhas. Olha, umedeçam bem a lã, que é para poder ela grudar no palito.
e não ter o risco disso aqui escapar. Eu vou passando. Se quiser passar um pouquinho mais aqui, se achar que fica mais seguro, também pode. E faço isso em todas as pontas. Esse pedaço de palito que sobrou, nós vamos cortar. Bom, eu já cortei o palito, tá certo? Já amarrei aqui o enfeite que eu tinha feito. Agora eu vou cortar essa sobra da lã que ficou aqui. Aqui nós temos duas opções, como eu disse. Vocês podem passar a cola aonde foi feita a amarração e cortar depois a pontinha, ou podem pegar uma agulha. E aí, pessoal, não dá pra ser uma agulha de costura comum, tem que ser uma agulha, um buraquinho aqui um pouquinho mais grosso, pra conseguir passar a lã. Então, vai pegar uma agulha, mas tem que ser com ponta. Deixa eu enfiar aqui, é um pouquinho chato, porque a lã é grossa. Que vamos passar por dentro ali pra embutir. Deixa eu molhar um pouquinho aqui. Quem costura sabe, né? A gente molha um pouquinho com a saliva pra ficar mais fácil. Vocês vão ter que procurar uma agulha que não seja muito fininha. Mas eu consegui passar, ó. E aí eu posso vir por dentro, embutindo essa lã. Tem que fazer um pouquinho de força aqui, mas ela passa bem. Puxo. Eu gosto mais do que só passar a cola e cortar. Eu acho que fica um acabamento mais delicado. Eu vou forçar aqui um pouquinho para não machucar o meu dedo. Então, eu coloco na mesa. E vou até onde eu acho que ela já tá firme. Aqui tá bom. Então, aqui eu venho e corto. Tá vendo? Porque o avesso do trabalho também é importante, né? Ainda mais que esse vai ficar girando. Então, a gente não pode fazer de qualquer forma, tá? E é isso aqui em cima. A gente coloca também um fio. O fio para esse mobile, ele não pode ser curto. Deixa eu ver aqui mais ou menos quanto que tem aqui. Deixa eu pegar uma régua aqui, para dar uma ideia para vocês. Aqui tem uns 50 centímetros. Ele vai ser dobrado. Por que que ele não pode ser curto? Porque conforme bater o vento, né, ele vai ter que fazer isso aqui. Quanto maior for o fio, mais mobilidade ele vai ter e vai girar. Não precisa ser nem 50, 40 já dá, mas não pode ser um fio curtinho, senão ele não vai ter muito aonde girar. É o giro no eixo, né, que a gente fala. Tá bom? Então, cortei um pedacinho e aí eu vou colocar aqui a forma que eu gosto de fazer. Eu passo sempre por dentro do primeiro fio, vou ajudar com a tesoura aqui para puxar para baixo, passo para cá, passo esse outro aqui para cá, verifico o tamanho aqui, dou um nozinho para ele ficar firme aqui na base, outro nozinho,
Posso passar a colinha branca aqui também. Evita desse nó afrouxar. E o nozinho no final, pra gente poder pendurar. Corto sempre as sobras, sempre que cortar a sobra, passa um pouquinho de cola, que evita desse nozinho soltar. E é isso, pessoal. Olha, tá pronto. Eu gostei demais. Eu achei que ele ficou bem bonito. E me mostrem de vocês também. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram da aula. Se ficou faltando alguma coisa, comenta lá que eu tento explicar para vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo, né? Como eu disse, eu vou mesclar as aulas entre pintura em tecido e mandalas. E aí eu faço o convite para as duas partes. Quem já faz pintura em tecido, vem experimentar a mandala, que é um trabalho muito gostoso, muito gratificante. A gente lida com cores também. E quem faz mandala, experimenta as aulas de pintura em tecido, ok? Até a próxima, pessoal!